sem falar aos nossos corações, e eu creio nisso nesta noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 16. Olha para alguém e diz assim para ele: milagres provém de atitudes proféticas e uma fé fundamentada. Nós temos os passos, para chegar àquilo que nós desejamos da parte do Senhor. Não são passos fáceis, mas são passos que nos dão garantia de vivermos coisas extraordinárias na parte do Senhor. Isaías capítulo 42, versículo 16, que diz assim: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei, não os abandonarei. Uma palavra poderosa. Pai, nós te damos graças, Jesus, porque até este momento nós podemos oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. E já é possível te sentir aqui neste lugar, Jesus. Nós somos gratos porque nós nunca viemos a este lugar e saímos daqui sem te sentir. A não ser que nós não queiramos. Mas o Senhor sempre tem estado presente e nos dado a certeza da tua glória sendo derramada sobre esta casa. Mas nós queremos neste momento ouvir a tua palavra, Senhor, e sermos ministrados por ti. E que o nosso coração seja uma terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. E que dê frutos. E que estes frutos permaneçam. E que o Senhor tenha liberdade de fazer em nós, de fazer no meio de nós e através de nós toda a tua vontade. Porque ela é soberana, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Obrigada por tudo, Jesus. Permanece neste lugar. Nós desejamos a tua presença a todo instante. Em nome de Jesus. Tem uns 15 dias que eu ouvi uma palavra, e por incrível que pareça, hoje eu me lembrei dela, E alguém falava assim que Deus, ele se manifesta em meio a movimentos, que Deus responde a movimentos. Nós já ouvimos aqui o pastor falar várias vezes que Deus responde respostas. Eu ouvi o evangelista Yuri falar um determinado dia que Deus, ele responde às nossas ações. Foi uma coisa parecida que ele falou assim. Mas o pastor sempre diz: Deus responde respostas. Logo, Deus responde ações, atitudes. E uma prova de que Deus, ele está em constante movimento, nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, que diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando Deus decide operar o maior milagre, que é a criação, porque eu olho para a criação e vejo ela como um milagre, o milagre de passar a existir apenas pelo poder da palavra. Então nós vamos Deus, que já estava em movimento, declarar algumas coisas e as coisas acontecerem, as coisas se formarem. Então ele já estava em movimento, ele não estava lá descansando, paradinho, ele já estava em movimento. Então ele tinha um projeto, e enquanto ele estava fazendo esse projeto, ele já estava se movimentando. Nós, como criaturas, precisamos entender que Deus, ele mesmo sendo Deus, não precisando de instrução de ninguém, de comando de ninguém, de ordem de ninguém, ele fez todas as coisas. Mas nós somos criaturas. Então nós precisaremos receber
do nosso Criador instruções, ordens, comandos, e para vivermos as coisas que Ele quer que nós vivamos. Logo, nós precisamos entender que Deus, Ele vai responder de acordo às nossas ações e não às nossas indagações. Nós temos uma mania de perguntar o porquê das coisas, né? Parece que está ali na natureza. A gente pergunta para Deus o porquê de algumas dificuldades, a gente pergunta para Deus o porquê de desafios, a gente pergunta para Deus o porquê que Deus permitiu isso, permitiu aquilo, porquê que tem que ser assim, porquê que tem que ser de outro jeito. Mas Ele não vai responder às suas indagações, Ele vai responder às suas ações. E que tipo de ação, às vezes, é necessário que tenhamos? A ação de sair do lugar. É meio assim, esquisito, né? Sair do lugar, sair para onde, sair de que lugar? E em inúmeros lugares. O primeiro lugar que às vezes a gente vai precisar sair é do lugar de segurança. É muito bom se sentir seguro. Mas a segurança demais, ela nos impede de arriscar. A segurança demais nos impede de avançar. A segurança nos impede de olhar adiante. E que lugar também nós devemos sair? Do lugar confortável. Porque para sair do lugar nós vamos precisar nos movimentar. E às vezes nos movimentar, a gente vai precisar se levantar do sofá, levantar da cama, sair de casa, né? Sair de um trabalho, sair de uma cidade, sair de algum lugar. E também nós vamos precisar sair de alguns lugares que não nos convém estar. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época, eu estava até falando com Sara essa semana, que não medo de dizer quem eu sou e a quem eu sirvo, mas uma preocupação de ser linchada na rua pelas pessoas saberem que eu sirvo a Deus. Porque hoje parece que é terrível ser cristão. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão deixando a desejar. Alguns nossos irmãos estão deixando a desejar. E com esse novo pensamento de que não tem nada a ver, né? Que a gente está vivendo num tempo da graça, as pessoas distorcem muito isso. Nós estamos vivendo num tempo da graça, então tudo é permitido, tudo pode, né? Crente antigamente é os crentes quadrados. Eu confesso que no dia que Davi estava ensaiando as músicas, né? E a gente começou a relembrar de algumas coisas, de alguns tempos muito bons, né? E que fazem falta, mas que é possível hoje ainda. Porque o Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo, as promessas dele não mudou, continuam sendo as mesmas, e os passos que nós precisamos dar para ver o que nós víamos antigamente está à nossa frente. E às vezes o problema está em mim, o problema está em você. E aí, às vezes é necessário a gente sair do meio de pessoas que já não vivem mais o que a palavra tem nos ensinado, que não quer mais gastar as suas vidas e renunciar às suas vontades, às suas ideias, os seus pensamentos, às suas convicções, em nome de um Deus quer o coração, né? Tudo agora é Deus só quer o coração, mas não, Deus quer você por inteiro. E você por inteiro, você vai precisar se despir de coisas que te mantém longe de Deus para se aproximar dele. E nós vamos precisar também sair daquele lugarzinho de coitadinho, de vulnerável, de receber coisas a partir das ações de outras pessoas, do lugar de vantagem. Aqui na igreja tá sendo uma glória, né? Deus está falando, Deus está se manifestando. Para mim tá bom. Eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, né? Se os irmãos receberem, eu recebo também. Né? E esse lugar aí nós precisamos sair. Algumas vezes nós vamos precisar sair de um lugar sob a ordem de Deus. Outras vezes nós vamos precisar sair do lugar porque nós vamos ser obrigados a isso. Outra vez nós vamos precisar sair por
que nós assumimos uma responsabilidade de errar e vamos ter que colher as consequências do nosso erro. E eu tenho alguns exemplos, né, de pessoas que saíram de um lugar, de um determinado lugar. E a partir daí, a partir dessas ações, eles começaram a viver coisas extraordinárias. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Abraão. Abraão sossegado lá na sua terra, né? Na sua casa, com a sua esposa, tudo lindo, maravilhoso. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ponto. Se fosse no meu caso, eu ia dizer assim: para onde, Senhor? Como? Né? Fazer o que lá? Talvez eu seria assim, né? Porque já bate logo a insegurança. Sair de um lugar que eu estou aqui segura, na minha casa, na minha terra, no meio dos meus, vou fazer o quê em outro lugar? Mas Abraão tinha uma fé inabalável, uma fé fundamentada. Ele sabia com quem ele estava falando e ele tinha garantia de quem estava guiando. Então Abraão sai e Deus faz inúmeras promessas a Abraão e cumpre. O interessante é isso, ele faz as promessas a Abraão e Abraão ele consegue ter a paciência, a prudência de não no meio do caminho, porque, né, leva tempo, de não desistir e voltar para casa. Né? Alguns às vezes Deus manda, vai para tal lugar, e aí chega lá, não tem a paciência de esperar todo o processo, tudo que precisa acontecer e volta para casa. Né? Eu conheço exemplos dentro da minha família disso, que Deus levou uma pessoa a determinado lugar e quando chegou lá, Deus precisou que ela passasse por alguns processos, e no meio dos processos ela não suportou e voltou para casa, e aí o negócio foi pior. Porque quando nós fazemos algo sobre a ordem do Senhor, não é que vai ser tudo fácil, tudo tranquilo, muito pelo contrário, parece que as coisas meio que fogem assim do controle, né, pastor? Que a gente fica sem entender. Mas não pergunta não, só vai. E Abraão fez assim. Ele foi, Deus fez promessas, o tempo passou e as promessas se cumpriram. Mas ele só viveu as promessas de Deus porque ele decidiu sair do lugar onde ele estava. Aí nós vimos José. José, um filho querido, né? Perseguido pelos irmãos, se vê com sua vida em risco, né? Por causa dos ciúmes dos irmãos. E aí ele se vê sendo levado. Ele não saiu porque quis. Ele saiu porque ele foi levado. E aí chega no Egito, passa por todo aquele processo, porque é comum. Todo progresso passa por um processo. E aí José chega no Egito, é perseguido pela esposa de Potifar, é acusado, vai para a cadeia, fica lá um bom tempo, mas em tudo que ele fez, ele foi próspero. É fácil falar, né? Foi próspero, se tornou governador do Egito. Mas se a gente parar para analisar tudo que José precisou passar para chegar ao propósito que Deus tinha, é coisa pesada, né? Não é um simples probleminha, uma prova que às vezes a gente passa e fica em desespero. Mas José se manteve firme, se manteve inabalável, com uma fé fundamentada. Depois nós vemos Ruth, uma mulher que se casa, se vê viúva, a sogra viúva, em uma terra que elas não tinham mais provisão e precisa sair daquele lugar. Mas Ruth, ela tomou a decisão. Ela podia muito bem voltar para casa, mas ela tomou a decisão de ir a algum lugar. Ela saiu de um lugar e foi a algum lugar. Ela não foi levada e nem foi sobre a ordem de Deus, mas foi uma decisão que ela tomou. E foi uma decisão acertada. Então ela vai para aquela terra e chega lá,
passa por todo um processo e se torna a esposa de um homem bem-sucedido. Né? Eu não vou entrar em detalhes da história porque vocês conhecem, né, gente? Então, Ruth passa por todo o processo de ter que sair do seu lugar, ir para outro lugar e depois de um processo ela alcançar algo de bom da parte do Senhor. Por outro lado, nós vemos a história de Ló. Ló, era parente de Abraão e foi para uma terra onde essa terra, o pecado começou a tomar uma proporção muito grande. E ele precisa sair daquela cidade porque aquela cidade iria ser destruída. Então Ló pega as suas filhas e sai daquela terra porque aquela terra se tornou abominável ao Senhor. A esposa de Ló, que também precisava sair, olhou para todas as coisas que ela estava deixando para trás. E aí é um grande perigo. Às vezes sair dos lugares onde não nos convém mais permanecer. Vai ser necessário deixarmos para trás pessoas que nós amamos, coisas que nós amamos, coisas que conquistamos, mas que para essa situação já não nos cabe mais. Nós precisamos sair de lugares que não nos cabe mais. Eu já ouvi algumas expressões de pessoas dizer assim: onde não cabe o meu filho, geralmente mãe, né? Onde não cabe o meu filho, não cabe a mim. Aonde não cabe o meu marido, não cabe a mim, ou vice-versa. Mas nós precisamos olhar também para o lugar que não cabe o Senhor, não caber nós também. Porque em muitos lugares o Senhor já não está mais. E às vezes a gente permanece em estar lá. E esquecemos do poder de influência que pessoas e ambientes podem ter. Outra pessoa que precisou sair do lugar, mas dessa vez foi fugido, foi Moisés. Moisés estava no Egito e depois que ele descobre a sua descendência, que ele descobre a sua história, ele vê um hebreu sendo agredido por um egípcio. E ele simplesmente, para defender, né, o seu irmão de sangue, ele mata esse egípcio. E aí precisa fugir daquele lugar. Mas por incrível que pareça, por mais que ele precisou fugir, o Senhor leva ele, eu esqueci agora o nome do lugar, que ele vê a sarça, em Midian. O Senhor leva Moisés até Midian. Chega lá, ele conhece o sogro, ele conhece a esposa, e o Senhor fala a primeira vez com Moisés naquele lugar. Então, mesmo que ele precisou fugir, mesmo assim, nós lemos logo no início, Deus não o abandonou. Então, Deus fala com Moisés ali, instrui Moisés, e Moisés é o homem que vem e tira os hebreus do Egito, da escravidão. Uma outra história que nós vemos de alguém que precisou sair do lugar, mas dessa vez porque ele precisou assumir a responsabilidade das suas escolhas, é o filho pródigo. Ele estava muito bem lá na casa do seu pai, mas aí o excesso de liberdade, o excesso de querer descobrir o mundo, né, de querer viver a sua vida, faz aquele jovem sair da casa de seus pais, pedir a sua herança e vai curtir a vida, né? E depois que tudo acaba, ele vai padecer algumas necessidades. Mas aí, depois de um tempo, ele se lembra de algo que ele já viveu e que na casa do seu pai há abundância. E aí ele levanta e diz: irei eu ter com o meu pai e vou pedir para que ele me aceite, mesmo para que seja tratado como um dos seus empregados.
Então, tudo isso envolveu a atitude de alguém. A atitude de sair de um lugar de segurança, de um lugar que estava confortável, de um lugar que não convia mais estar. E aí, eu pergunto para você, perguntei para mim e pergunto para você. De que forma Deus vai precisar tratar com você para que você saia do lugar, muitas vezes, de comodismo, de comodidade, de tranquilidade. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um senhor, um repórter perguntou para ele assim: qual foi a coisa mais difícil que você fez na vida? Ele: a coisa que eu inventei agora de fazer, que eu não sabia que era tão difícil, é ser crente. Falei: sensata essa pessoa, porque se alguém diz que ser cristão é fácil, tá mentindo. A não ser que seja um cristão que viva uma vida sossegada, sem compromisso, sem entrega, sem renúncia. Aí ele está sendo cristão meio falsificado. Mas servir a Deus, ser cristão, ser alguém separado, alguém que as pessoas olhem e vejam Cristo, não é uma coisa fácil. E o primeiro lugar que nós vamos precisar sair é do lugar de certeza absoluta. Porque nós defendemos as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas verdades com unhas e dentes. Mas infelizmente nós vamos defender essas coisas ao nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista. E às vezes o ponto de vista do Senhor é totalmente diferente do nosso. Então, se há algum lugar que você está hoje, que você identifique que você está, mas de que forma, Ilana, eu vou sair desse lugar? Deus vai falar comigo igual falou com Abraão? Não sei. Eu vou ter que sair fugido? Em nome de Jesus, não. Pelo amor de Deus, não faça nada que precise disso. Vai precisar sair por uma decisão sua? Talvez. Vai precisar sair por sabedoria, por prudência? Sim. Principalmente dos lugares que te distanciem do Senhor. Mas de uma coisa eu sei. Nós só temos essas respostas a partir do momento que nós agimos. E de que forma talvez eu possa agir? Sendo sensível à voz de Deus. Eu acredito que muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus aqui. E queria eu poder. Seria mais fácil, mais claro. A gente ficaria com menos dúvidas. Mas talvez eu ainda não alcancei esse grau de santidade e intimidade para ouvir Deus me falar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele sempre fala aqui. Então eu preciso estar sensível. Infelizmente o mundo que nós vivemos hoje nos privou de alguns privilégios. Mas Deus continua falando, Deus continua respondendo. Então, para que você tenha a resposta e saiba de qual lugar você precisa sair, de que forma você precisa sair, você precisará ser sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade nós alcançamos a partir de uma intimidade. É incrível, né, que a gente reconhece a voz do filho, da mãe, do marido, do pai. Eu reconheço até a buzina da moto de Davi. Eu sei quando é ele que está chegando na rua. Bel sabe quando é que é Yuri, que o motor do carro, ela sabe que é Yuri que está chegando. Dani sabe como é a forma do pastor abrir o portão da casa. Tudo isso é sensibilidade. São sensibilidades que foram aguçadas. Mas foram aguçadas como? A partir da convivência e intimidade. Então eu só vou ter sensibilidade de ouvir quando Deus falar comigo a partir de uma convivência e de uma intimidade.
A partir daí, dessa intimidade que nós adquirimos, nós conseguimos ter sabedoria, discernimento, clareza. Às vezes Deus vai dizer assim, ó, sai desse lugar aqui. Você não vai precisar saber por quais foram as razões, por que você tem que sair, para onde é que você vai. A convicção de que o Senhor está fazendo algo, de que há um propósito de trás dessa ordem, vai trazer uma paz que você vai fazer sem questionar. Outra coisa que isso vai trazer a sermos prudentes, a reconhecer quando não for o Senhor que estiver falando. E eu acho isso muito importante. Na mesma proporção que precisamos identificar quando é Deus quem fala, nós precisamos identificar quando não é Deus quem fala. E aí nós somos livres de dúvidas, de incertezas, de angústias. Porque uma coisa, quando você tem convicção, quando você reconhece a voz de quem fala com você, ela não vai te deixar confuso, ela não vai te trazer insegurança, incertezas, mas vai trazer uma paz que só o Senhor tem. Então eu preciso reconhecer essa voz que fala comigo, que me dá instruções, que me dá ordens, comandos, para que eu viva o milagre que eu quero viver, a partir das ações que eu tiver. Porque não adianta eu querer viver algo e não fazer nada a respeito. Falava ontem com a minha irmã, ela compartilhou algo comigo e eu falei assim, ó, até aqui foi você fez o que estava de acordo com as suas forças. A partir daqui é o Senhor. Então não faça nada que não te compete fazer. Porque a gente tem um péssimo costume de querer tomar frente de Deus e fazer as coisas com as nossas próprias forças. E nossas forças são poucas. Quem é especialista em milagres é Deus, não nós. Ele é o especialista. Nós somos limitados. Então aquilo que você precisa fazer é sair do lugar, ter uma atitude, ter uma ação inesperada. Quer viver algo que ninguém nunca viveu? Faça aquilo que ninguém nunca fez. Por outro lado, outra frase interessante, às vezes alguém já chegou lá, no lugar onde você quer chegar. Abraão chegou em um lugar onde talvez muitos de nós querem chegar. Pai de muitas nações, homem próspero. Mas você já se perguntou o que foi que ele fez? Então, se alguém já chegou lá no lugar onde você quer chegar, tente descobrir o que foi que ele fez. Talvez não vai ser igual, você não vai precisar fazer tudo igual. Porque eu creio que Deus, Ele é um Deus de novidades. Então Ele vai operar em você, diferente de mim, diferente de Abraão, diferente do pastor, diferente de Ralph, de Aline. Ele vai operar diferente, porque o nosso Deus, Ele é extraordinário. No entanto, Ele vai honrar a minha fé, vai honrar a sua fé, honrar as suas ações, as suas respostas ao que Ele tem proposto para as nossas vidas. Então, volta lá naquele versículo, Mari, de Isaías 42, versículo 16. Talvez eu vou me perguntar, que caminho tomar, Senhor? Por onde ir? O que fazer? Eu não sei. Mas uma garantia nós temos, de que sendo conduzido por eles, nós iremos a lugares que nós nunca conhecemos, por caminhos que nós nunca trilhamos. E Ele fará essas coisas. Não nós. Ele fará. E não nos abandonará. Então, saia desse lugar de comodismo, de confortável. Olha o que a palavra diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram.
por veredas desconhecidas os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. As coisas às vezes para nós está tão escura, a gente não vê clareza, a gente não vê nitidez. Mas Ele trará luz e tornará planos lugares acidentados. Estas são as coisas que farei e não os abandonarei. Então, se há algum lugar que você precisa sair, saia convicto de que o Senhor é quem te guiará, é quem te mostrará os caminhos, é quem te dará os meios. E peça essa sensibilidade ao Senhor, vivendo em intimidade com Ele, em convivência com o Senhor. Eu vi um pastor falar sobre oração esses dias e era uma coisa que eu tinha, uma dúvida que eu tinha. Porque eu falava assim, como é que a gente vive em oração constantemente, se a gente tem tanta coisa para fazer? Tantas responsabilidades, às vezes alguém sai do trabalho 8 horas da manhã, chega 7 horas da noite, falei, vai orar como assim constantemente? Como é que ora sem cessar dessa forma? E ele falando, né, a oração ela é um relacionamento, é um relacionamento que você tem com o Senhor, é uma conversa constante, é uma troca, você fala e escuta. Da mesma forma que o Senhor fala e nos ouve. Então você pode fazer isso trabalhando, você pode fazer isso lavando roupa, cozinhando, limpando a casa. Você pode estar em constante intimidade com o Senhor, vivendo essa oração sem cessar, porque é uma conversa constante. Lógico que não substitui o seu tempo de secreto com o Senhor. E é secreto. Então guarde o seu momento de secreto com o Senhor. Só para você e Ele. E viva em uma constante conversa durante todo o seu dia. E aí você tira dos ombros, às vezes, a culpa que o inimigo tenta nos jogar, de dizer, você não dobrou o joelho o dia todo, então você não orou. E aí, às vezes, a gente sente uma culpa, né? Mas tenha, sim, o seu momento de secreto com o Senhor. E a todo instante, esteja cultivando essa intimidade. Que alcançando isso, a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus, entender as suas instruções e o seu comando, vai nos levar a viver milagres que proverá de atitudes proféticas. Sair do lugar é uma atitude profética. Sair do lugar de conforto, de segurança, é uma atitude profética. E a fé inabalável e fundamentada de alguém que conhece o Deus a quem serve. Eu conheço o Deus a quem sirvo. E se eu parar para lembrar de tudo que eu já vivi, eu sou o maior milagre. Você é o maior milagre. Porque você já viveu dias em que você falou assim, eu não vou sobreviver a isso. E hoje você está aqui. Então, qualquer situação difícil que possa vir, você tem propriedade para dizer, eu já passei por outras coisas e vou passar por essa também. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Amém? Que essa palavra venha permanecer no seu coração. E aquilo que eu não soube dizer, que o Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar. Talvez vai ministrar em mim alguma coisa diferente, em você alguma coisa diferente. Então dê esse espaço, dê essa liberdade para que o Senhor continue falando. Porque é uma constante conversa. Se brincar, a gente conversa até dormindo.
Eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça, eu ainda não entendi, não sei. Hoje de manhã, Davi saiu para trabalhar, eu falei, vou dormir mais uns minutos, porque eu sou filha de Deus. E eu sonhei com algo, e até agora esse algo está aqui, não sei mesmo. Mas alguém falava assim para mim, eu não conheço Jesus, quem é Ele? E aí na hora que eu abri a minha boca para dizer com toda a convicção, eu assustei. Mas eu queria saber qual era a resposta que eu ia dar. Mas de alguma forma isso aqui está aqui, sabe? Tipo assim, quem é Jesus? De que forma eu posso apresentar Ele para alguém? Como é que eu posso explicar para alguém que não o conhece quem Ele é? Bom, isso aí fica para vocês também, né? Que eu não vou ficar me afligindo sozinha. Que Deus abençoe, né? As nossas vidas nessa noite. Que o Senhor ache espaço em nós, né? Para fazer uma grande obra, porque é o que eu creio que Deus Ele quer fazer ainda nos nossos dias, na nossa geração. Amém? Vamos colocar de pé. Eu só vou orar e que você peça ao Senhor, né? Que Ele continue ministrando em seu coração nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és bom. Tu és bom em todo tempo, Senhor. E mesmo que não merecemos, o Senhor tem sido zeloso conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas necessidades, o Senhor tem trazido paz aos nossos corações, mesmo diante de todas as questões que estão dentro de nós, às vezes tirando a nossa paz, nos inquietando. E o Senhor, de uma forma tão linda e especial que a gente nem entende, ou que quando percebe já aconteceu. O Senhor vem com bálsamo, o Senhor vem com todo o teu amor e cuidado e ministra paz em nosso ser. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E mesmo que nós mesmos desistimos de tantas coisas, o Senhor é aquele que tem nos lembrado de tuas promessas, tem lembrado do quanto nós já fomos vencedor em Ti, do quanto nós estamos avançando em tantas coisas. Obrigado, Jesus. E que o Senhor ache liberdade em nossos corações, de falar conosco, de nos instruir, de nos corrigir, de nos transformar. Que o Senhor tenha liberdade de fazer em nós e através de nós tudo o que for necessário para que a Tua vontade se cumpra, Senhor. Que nós tenhamos essa disposição de Te ouvir e Te atender, mesmo que nós não entendamos. Mas que a Tua paz venha reinar em nós e a Tua vontade também, Jesus. Que a Tua palavra venha queimar em nossos corações diariamente. E a vontade de estar perto de Ti, de permanecer perto de Ti, seja constante, Senhor. Assim como nós desejamos nos alimentar, desejamos nos beber, Senhor, água para saciar a nossa sede. Que essa seja a nossa vontade de estar perto de Ti e de estar caminhando contigo, Jesus. Permanece conosco e obrigado por mais uma oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e de sermos tocados por Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Entre no quarto e feche a porta.